A todos a paz do Senhor. O canal Teologia Cristã em Foco traz para você mais uma reflexão teológica. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a justiça de Deus. A justiça é a execução da retidão. A justiça de Deus é a execução das penalidades impostas por suas leis. Essa pode ser chamada de santidade judicial. Nesse atributo, vemos revelado seu ódio contra o pecado, uma indignação tal que, livre de toda paixão ou capricho, sempre o impele a ser justo e a exigir o que é reto. Quando falamos aqui ódio contra o pecado, é que Deus realmente odeia o mal. Deus detesta o mal. Não é o ódio como o homem sente, mas é a detestação, o detesto divino contra o mal. A realidade bíblica nós conferimos aqui em Sofonias 3 e 5, que diz assim: o Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã, traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Então aqui nós observamos que o Senhor é justo, disse o profeta Sofonias. Deus tem a base do seu trono como justiça. Justiça e equidade. Deus é amor, mas também Deus é justiça. Todos os tratos de Deus com os homens se baseiam na justiça absoluta. Ele é o Deus justo. Nós estamos aqui refletindo um pouco sobre a justiça de Deus e muitos dizem assim: Deus é justo, Deus fará o melhor. Realmente, Deus é justo. Ele é o justo juiz. Em seu amor, a retidão e sua indignação contra a iniquidade. Os Salmos 11, do verso 4 ao 7, nós temos aqui nessa versão o seguinte: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Observamos aqui essa parte da retidão divina, o salmista falando sobre que o Senhor está no seu templo, está no seu trono e está atento a todas as obras dos homens, sonda todos os filhos dos homens. E ele fará chover sobre os perversos, ou seja, Deus executará o seu juízo contra o mal. E aqueles que praticam a iniquidade serão levados nas suas concupiscências. Olha o que disse Goulburn: bondade e severidade são elementos de um caráter perfeito, mesmo entre os homens. Sem bondade, o caráter se torna duro e inflexível. Repele em lugar de conquistar. Por outro lado, sem severidade, a bondade degenera em fraqueza, degenera naquela flexibilidade moral que, em pessoas conhecidas por boazinhas, frequentemente leva os homens a ceder com facilidade perante as seduções dos pecadores. Em um caráter perfeito, se existisse entre os homens, ver-se-iam os poderes da bondade e da severidade mantidos em equilíbrio exato. E tal, segundo nos assevera a palavra de Deus.
Assim nos assevera a palavra de Deus. É o caráter daquele com quem temos de tratar, que é o próprio Deus. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, disse Paulo. Então, esse texto aqui foi do teólogo Goulburn. Também o Dr. Arnold, o célebre educador, ele disse assim, que não se sentia seguro com o rapaz que apenas amava o bem, enquanto o menino não começava também a detestar o mal. O Dr. Arnold nutria suas dúvidas. Então tem que haver esse equilíbrio entre bondade e severidade. Na punição dos perversos injustos, nós observamos aqui em Daniel 9, 14 e também o versículo o 12 e o 14 do capítulo 9 de Daniel, observamos o seguinte: ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Então observe aí que mesmo na punição, Deus ele se manifesta desta forma. Ele é justo e severo. Observamos o que disse Shedd. A lei é obrigatória a punir o transgressor, tanto quanto o transgressor é obrigado a obedecer à lei. A lei não tem opção. A justiça tem apenas uma função. A necessidade da penalidade é tão grande como a necessidade da obrigação. A própria lei está sujeita à lei, isto é, está sujeita à necessidade de sua própria natureza. E, portanto, a única maneira possível para o transgressor escapar da penalidade imposta pela lei é que um substituto a sofra em seu lugar. O substrato profundo e a base de todos os atributos éticos de Deus são chamados lei e justiça imparcial, disse Shedd. Observamos também que no perdão dos pecados do crente arrependido, a favor de quem Cristo fez expiação, observamos aqui a justiça de Deus. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Outro item que podemos trazer para reflexão: essa justiça de Deus e bondade no cumprimento de sua palavra e de suas promessas aos que lhe pertencem. Neemias 9, 7 a 8 diz assim: Tu és, Senhor, o Deus que elegeste a Abraão e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Tiraste Abrão de Ur e lhe deste agora o nome de Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gigazeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. A retidão de Deus é a garantia do cumprimento de suas promessas. Glórias ao nome do Senhor. O Salmo 103, verso 6 diz assim: O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Vemos esta bondade e severidade de Deus, a bondade na recompensa dos justos e também a severidade. Por que severidade? Hebreus 6 e 10 diz: Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. A bondade, a recompensa dos justos. Nenhuma criatura tem o direito de reclamar alguma coisa em paga da obediência. Se Deus recompensa a alguém, Ele o faz em virtude de sua bondade e fidelidade, e não à base de sua justiça e retidão.
O que, porém, a criatura não pode reclamar, Cristo pode. As recompensas que para a criatura são uma demonstração de bondade, para Cristo são uma demonstração de retidão. Deus recompensa a obra de Cristo em nós e a nosso favor. Deus galardoa não em vista das obras do homem, mas segundo suas obras. Vê-se dessa maneira que, nas Escrituras, o galardão é demonstração da graça de Deus para com toda a criatura. Somente no tocante a Cristo, que operou por nós na expiação e em nós na regeneração e na santificação, é que a recompensa é uma questão de dívida, ou seja, uma ação reta. Então, observe que Deus é justo, é bondoso, Deus é um Deus altamente justo. Nesse tópico, providenciando a propiciação pelo pecado, perdoado e justificando aquele que exerce fé no substituto, nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 13, versículos 24 ao 26. Leiamos. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestação, ou para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus é benigno, dentro, porém, dos limites da lei inexorável. Ele é bom, mas ninguém pode usar de liberdades com ele, pois atrás de sua piedade e benignidade está a sua retidão, que é tão exata e precisa de ser satisfeita até o último ceitio. Falou J.R. Perkston. Portanto, todas as suas misericórdias e longânimas relações com os santos do Antigo Testamento se baseavam no fundamento justo do sacrifício vicário que Cristo havia de realizar como propiciação pelos pecados. Então, ao final desta reflexão, deixamos aqui uma declaração doutrinária. Deus tem manifestado de forma prática a sua retidão e justiça em todos os seus tratos com os homens, quer sejam estes justos ou injustos. A todos nosso muito obrigado por estar até aqui assistindo esse vídeo, refletindo conosco a teologia cristã, pensando nas coisas de Deus. Pensando, cristão também pensa, e pensa as coisas de Deus. Nós queremos que, porventura, se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se, deixe aí o seu like, seu comentário, nos ajude a levar mais conteúdos a mais pessoas. A todos nosso muito obrigado, até uma próxima reflexão e até um próximo texto. Deus em Cristo abençoe sua vida. Amém.